Graça e paz, queridos irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Sevilha e da Igreja Metodista em Veneza. Eu sou o pastor Douglas Cruz e recebi do pastor Gabriel o convite para compartilhar a palavra de Deus com vocês neste dia. Como vocês sabem, o tema dessas últimas reflexões devocionais feitas pelo pastor Gabriel tem sido sobre a oração, a importância da oração nas nossas vidas. E como sempre, o maior exemplo que temos para este assunto, assim como para todos os outros, é o nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O texto para a nossa reflexão neste tempo está em Lucas, no capítulo 23, do versículo 34 ao versículo 46. Lucas, no capítulo 23, do versículo 34 ao versículo de número 46, e diz assim a palavra de Deus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam eles. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então, você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o seu último suspiro. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste tempo e nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele que neste tempo nos auxilie na compreensão da sua palavra. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a tua palavra, de compreendê-la e de ter a plena convicção de que a tua palavra, Deus, revelada aos nossos corações, transforma a nossa vida, ilumina a escuridão do nosso ser, nos liberta e nos leva para o Senhor, Pai. Pedimos neste tempo que o Senhor fale conosco, com cada um de nós que estamos aqui, Deus, participando deste tempo devocional, ouvindo a Tua palavra. Que a Tua mensagem, Deus, alcance não apenas a nossa mente, o nosso intelecto, mas que ela toque o mais profundo do nosso coração e da nossa alma, Deus, despertando-nos e levando-nos cada vez para mais perto do centro da Tua vontade para as nossas vidas como igreja e como povo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oramos, te agradecemos e te entregamos este tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, eu não posso começar essa reflexão sem antes te fazer uma importante pergunta. Como está a sua vida de oração? Ao contrário do que muitos imaginam, a oração nunca foi um item opcional na vida de um cristão verdadeiro. Afinal, ela é o combustível que alimenta a nossa alma e a nossa fé. A oração não é um recurso para os fortes, mas uma importante ferramenta para aqueles e aquelas que reconhecem as suas fraquezas, pois é através da oração que nós declaramos ao Senhor a nossa total dependência dele. Temos na Bíblia inúmeros exemplos de homens e mulheres de oração. No entanto, dentre todos eles,
temos o mais louvável de todos, Jesus, o Filho de Deus. Quando olhamos para o testemunho bíblico de Jesus, se torna impossível não destacarmos sua vida constante de oração. Ele orou em diversas ocasiões, em diversas oportunidades, por vários motivos e também sem nenhum motivo aparente. Ele buscou a direção e a orientação do Pai, ele procurou alimentar a intimidade com Deus porque o amava mais do que tudo. O texto que lemos narra o momento da crucificação de Jesus, um período difícil e doloroso para o nosso Senhor. No entanto, apesar de tanto sofrimento e perturbação, mais uma vez nos deparamos com Jesus clamando ao Pai. Nos deparamos com Jesus orando a Deus, pedindo pelas pessoas que lhe faziam mal e também por si mesmo. Das 7 palavras de Jesus na cruz, 3 foram dirigidas diretamente a Deus em oração. Para entendermos a importância da oração na vida de Jesus, recorreremos também ao Evangelho segundo Mateus e veremos algo incrivelmente poderoso para as nossas vidas, pois veremos uma grande lição que deve nos encorajar a levar mais a sério a oração. Não apenas uma vez por dia, uma vez na semana, quem sabe até uma vez por mês, como muitos fazem, mas durante várias partes do nosso dia a dia, durante o decorrer da nossa caminhada e também da nossa história. A primeira lição que deve ser destacada neste texto está no fato de que a maioria dos estudiosos bíblicos concordam que a primeira palavra de Jesus naquele momento foi uma oração direcionada a Deus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus havia orado antes no Getsêmani e agora estava orando no início da sua crucificação, no início do período mais doloroso que ele experimentaria nesta terra como homem. Nós precisamos aprender com isso a dar ao Senhor o primeiro lugar e o primeiro momento dos nossos dias. Antes de encarar qualquer outra coisa, devemos encarar o Senhor face a face, de joelhos dobrados na intimidade dos nossos quartos. Antes de nos dirigirmos às pessoas e nos precipitarmos em falar, devemos falar e ouvir o nosso Pai primeiro. Nada deve ser mais importante para nós do que desfrutar da presença de Deus. Nenhuma voz deve ser mais importante do que ouvir a voz dele no início dos nossos dias. Nenhuma vontade é melhor do que a vontade dele para nós em oração. Devemos aprender a dar a Jesus o primeiro lugar nas nossas vidas. Devemos aprender a falar com Jesus em primeiro lugar em nossos dias. Devemos orar a Deus, dando a Ele o início dos nossos dias. Antes mesmo, quem sabe, até mesmo de levantarmos, devemos elevar o nosso coração ao Senhor, colocar a nossa vida diante dEle em oração. Não devemos deixar para orar depois, em outra oportunidade, em outros momentos. Não, devemos abrir os nossos olhos, voltar a nossa mente, o nosso coração para o Senhor e elevar a Ele a nossa alma em oração nos primeiros momentos. A segunda lição que eu aprendo quando eu olho a palavra de Deus e agora recorrendo ao Evangelho segundo Mateus, onde consta que a 4ª palavra que Jesus mencionou na cruz, a 4ª expressão de Jesus naquela cruz, também foi uma oração elevada e feita a Deus. Jesus clamou em alta voz, não é isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Jesus orou antes de tudo acontecer. Ele orou no princípio e também nos ensina a orar no meio de todas as coisas. Muitas pessoas oram no início, mas passam o decorrer do dia sem se lembrar de Deus, sem falar com Deus. Passam por inúmeras situações, circunstâncias, provações, tentações, mas não se colocam diante de Deus em oração. Muitas pessoas se conformam em orar apenas por alguns minutos de manhã e depois se esquecem de Deus.
No entanto, nós aprendemos com o nosso mestre que devemos sempre retornar à oração. Devemos sempre orar cada dia mais, cada vez mais. Devemos sempre recorrer a Deus, pois nós não somos nada sem Ele. Novas decisões surgem o tempo todo na nossa vida. Novas tentações são colocadas diante de nós várias vezes ao dia. Nós pecamos várias vezes e outras vezes não podemos nos contentar em esperar até o próximo dia para falar com Deus. Nós caímos, nós fraquejamos, nós tropeçamos em vários momentos da vida e em todos estes momentos Deus deseja ouvir a nossa voz. Deus deseja ouvir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica direcionada a Ele. Porque nós somos falhos e fracos, nós precisamos de Deus não apenas pelas manhãs, mas durante todo o nosso dia. É sempre bom, no meio das nossas atividades, da correria, das dores de cabeça, das lutas do dia a dia, separarmos um tempo para clamarmos a Deus. Para pedir a Ele, no meio das turbulências, que Ele venha sobre a nossa vida, que Ele nos dê luz, que Ele nos dê paz, que Ele nos dê sabedoria e discernimento para sermos guiados e direcionados no restante do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas responsabilidades, das coisas que nos afligem. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos fortalecer a nossa fé, pedir sabedoria e nos conectarmos com Deus em todos os momentos e a toda hora. Nós precisamos de Deus e dependemos dele em todos os momentos. Não basta apenas orar religiosamente pela manhã e achar que aquilo é suficiente. Nós precisamos buscar o Senhor em todos os momentos dos nossos dias. E a terceira lição que eu consigo olhar, voltando agora ao texto que nós lemos em Lucas, está no fato de que Jesus orou no início, no meio e também no fim. A palavra fala que o seu último suspiro foi uma poderosa oração. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Devemos orar até que o nosso espírito retorne ao nosso Criador. Devemos buscá-lo sem desculpas e sem demora. A oração é tão importante que Jesus, em suas últimas palavras antes de morrer na cruz, orou. Devemos começar com oração, devemos caminhar em oração e devemos terminar ainda em oração. Toda a nossa vida, todo o nosso dia deve ser permeado de orações, não importam as circunstâncias que nos afligem. Que nós possamos regar a nossa vida de oração, de intimidade com Deus, de relacionamento com o nosso Pai. Que a oração não seja um fardo, mas seja um tempo de alívio, de refrigério, um tempo de paz, de comunhão com aquele que nos salvou, que nos criou e que nos ama. Que nós possamos sempre buscar a Deus, recorrer a Ele em oração, mesmo quando não precisarmos de absolutamente nada, mesmo quando tudo parecer tranquilo e calmo, que nós possamos falar com Deus, orar ao nosso Deus, buscando sua presença, buscando a sua direção e a sua sabedoria. Quando nós olhamos ainda mais para o conteúdo das orações que Jesus fez, nesses 3 exemplos que eu citei aqui, quando nós olhamos para o conteúdo dessas orações, nós aprendemos ainda muito mais. Nós vemos que a oração é uma poderosa arma de intercessão, consagração e graça, porque a primeira oração de Jesus naquele momento foi uma oração intercedendo por aqueles que lhe afligiam, que lhe perseguiam, que lhe maltratavam. A oração é uma grande arma, uma poderosa ferramenta de intercessão para as nossas vidas. Aprendemos que a oração é onde lançamos diante de Deus as nossas angústias, pois no meio de tudo isso, Jesus orou derramando o seu coração e a sua vida ao Senhor, pois estava afligido, angustiado e precisava da presença do Pai com ele. E ele se colocou diante de Deus em oração, clamando a Deus, pedindo a Deus, se derramando diante de Deus. E por último, quando olhamos a esse exemplo de oração que Jesus nos dá, percebemos que a oração é o lugar onde nós entregamos nas mãos de Deus o nosso espírito, a nossa vida e todo o nosso ser.
Ore constantemente no seu dia. Ore intercedendo. Ore derramando o seu coração. Ore entregando a sua vida, a sua alma ao Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que possamos seguir os passos de Jesus e orar cada vez mais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o ministério, as igrejas de Sevilha e de Veneza, que Deus continue abençoando a vida do pastor Gabriel e sua família e que essas igrejas cresçam em oração, que essas igrejas estejam mais próximas da vontade de Deus em nome de Jesus, através da oração, do relacionamento e da palavra de Deus. Essa é a minha oração, este é o meu clamor para a sua vida, meu irmão e minha irmã, e para essas igrejas, para o ministério do pastor Gabriel e de sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. É sempre um prazer estar aqui falando da palavra de Deus com vocês e cremos que ainda muitas outras oportunidades virão e muito em breve, quem sabe, pessoalmente. Até lá, que Deus nos guarde em oração, em sua palavra e em fé, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um abraço.